Seja bem-vindo. Hoje eu quero que você fique comigo até o final, porque o tema deste vídeo toca uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. Por que algumas pessoas se afastam de você, mesmo quando você sabe, com absoluta honestidade, que é uma boa pessoa? Talvez você já tenha se perguntado isso em silêncio, observando relações esfriarem, convites deixarem de chegar, conversas ficarem mais curtas, olhares mudarem, e o mais inquietante é não encontrar uma explicação clara. Ao longo deste vídeo, vamos analisar esse fenômeno de forma racional, objetiva e profunda, explorando padrões de comportamento humano, traços psicológicos sutis e hábitos sociais que operam quase invisivelmente nas relações. Você vai entender como certas atitudes, posturas e sinais, muitas vezes involuntários, podem gerar afastamento, mesmo sem qualquer intenção negativa. Mais do que isso, você vai descobrir quais ajustes conscientes podem transformar a forma como você é percebido, sem precisar deixar de ser quem você é. Se em algum momento você já se sentiu excluído, mal interpretado ou simplesmente ignorado, este conteúdo foi feito para você. Fique até o final, porque a clareza que surge aqui costuma mudar a maneira como as pessoas se enxergam e como passam a se posicionar no mundo social. Antes de avançarmos, uma pausa rápida. Se este tema faz sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que vivem essa mesma dúvida silenciosa. E, principalmente, permaneça até o final, porque as últimas análises costumam trazer a compreensão que conecta todas as peças discutidas ao longo do vídeo. Existe um tipo de solidão que confunde muita gente, porque ela não vem da rejeição direta, vem do silêncio. Você é educado, escuta, ajuda, lembra datas, responde rápido, se preocupa. E mesmo assim, as pessoas parecem se afastar. Não é briga, não é conflito, é um esfriamento lento. E isso costuma acontecer quando a bondade começa a ser percebida como previsibilidade. O cérebro humano se move por contraste. Quando tudo em você é acessível, compreensivo e disponível, não há tensão social, não há dúvida, não há curiosidade. Carl Jung já apontava que o valor não está apenas no que mostramos, mas no que deixamos implícito. Ser sempre o porto seguro pode, paradoxalmente, fazer com que ninguém sinta a necessidade de voltar ao porto. Pense em alguém que você respeita. Geralmente é alguém que não está sempre disponível, que tem opinião, que às vezes frustra expectativas. Isso não afasta, organiza. O problema é que muita gente confunde ser uma boa pessoa com se anular para manter vínculos. E, sem perceber, ensina os outros a não se esforçarem. O afastamento não acontece porque você é bom demais, mas porque sua presença nunca parece estar em risco. E quando não há risco de perda, o interesse começa a evaporar, devagar, quase educadamente. É aí que algo importante começa a se formar por baixo dessa dinâmica. Agora entra uma parte desconfortável, mas libertadora. As pessoas reagem menos ao que você diz e muito mais ao jeito que você se posiciona no mundo. Não é sobre discurso bonito, é sobre presença. Pense em alguém que entra num ambiente e, sem falar muito, já muda o clima. Não é carisma mágico, é coerência entre postura, limites e atitude. Erving Goffman explicava que todos nós estamos o tempo todo nos apresentando, mesmo sem perceber. Quando você evita discordar, engole incômodos, ri do que não acha graça e se adapta demais para não desagradar, você passa uma mensagem silenciosa, a de que sua posição é flexível demais. E o cérebro humano, querendo ou não, associa firmeza a valor social. Não é que as pessoas gostem de gente dura ou fria, mas elas respeitam quem se sustenta. Observe no trabalho, nos grupos de amigos, até na família. Quem nunca se posiciona acaba sendo decidido pelos outros. Quem nunca diz não, vira o plano B.
E isso vai minando a forma como te veem, mesmo que ninguém admita. O afastamento, nesse caso, não nasce de antipatia, mas de um desequilíbrio sutil de forças. Você começa a sentir que está sempre à disposição, enquanto os outros parecem sempre em movimento. E quando essa dinâmica se repete, algo curioso acontece dentro de você também. Chega um momento em que o afastamento deixa de ser algo externo e começa a virar um hábito emocional. Você percebe menos mensagens, menos convites, menos interesse. E a reação automática é tentar consertar isso sendo ainda mais presente. Responde mais rápido, se explica mais, se adapta mais. Só que esse movimento, apesar de bem intencionado, ensina algo perigoso. Albert Bandura mostrou que aprendemos observando consequências. Quando alguém se afasta e nada muda, ou pior, você se aproxima ainda mais, o cérebro do outro aprende que não precisa se esforçar. A relação entra num modo automático, onde sua presença vira pano de fundo. Isso acontece em amizades, no trabalho, em relacionamentos afetivos. Pense em quem sempre puxa a conversa, sempre marca, sempre mantém vivo. Se essa pessoa parar, o vínculo aguenta? Muitas vezes não. E aí vem o cansaço silencioso, aquela sensação de estar sempre tentando, sempre ajustando, sempre compensando algo que nunca se resolve. O problema não é falta de valor, é excesso de previsibilidade emocional. Quando o outro sabe exatamente como você vai reagir, não existe risco, não existe curiosidade, não existe investimento. E o mais inquietante, quanto mais esse padrão se repete, mais ele parece parte de quem você é, quando, na verdade, é só um comportamento aprendido. A boa notícia é que tudo que é aprendido pode ser reconfigurado. A pergunta que fica ecoando não é sobre quem te evita, é sobre o que suas reações vêm ensinando aos outros e a você mesmo ao longo do tempo. No fim das contas, a questão nunca foi sobre você ser uma boa pessoa ou não. O ponto central é que o comportamento humano responde a sinais, não a intenções. As pessoas não se afastam porque você não tem valor, mas porque, sem perceber, você pode estar ensinando o mundo a tratar sua presença como garantida. E tudo que é garantido deixa de ser percebido. Quando você entende isso, algo muda por dentro. Você para de se culpar, para de correr atrás de validação e começa a se observar com mais lucidez. Relações saudáveis não nascem do esforço excessivo, mas do equilíbrio entre presença e limites. Quando você se posiciona com clareza, o afastamento deixa de ser um mistério e passa a ser um filtro. E talvez o verdadeiro sinal de maturidade emocional seja este: não tentar ser aceito por todos, mas ser respeitado por quem permanece. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala de comportamento humano sem maquiagem. Aproveita também para comentar qual tema você quer ver por aqui nos próximos vídeos. Solidão, personalidade, relacionamentos, hábitos. Eu leio todos. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo no card e na playlist completa do canal. Eles aprofundam exatamente essas dinâmicas que a gente acabou de discutir.